irmãos, privilégio podemos ouvir a palavra do Senhor novamente, adorarmos ao nosso Deus com alegria, singeleza de coração, cantarmos a Ele, porque Ele é digno, exaltarmos o seu nome. Que privilégio, que honra. Agora é hora de ouvirmos a palavra do Senhor e encontrarmos nela direção para a vida. Meu desejo é que o Senhor, nessa hora, fale ao seu coração na simplicidade das Escrituras e traga a você um caminho novo a seguir, algo que possa fazer diferença na sua vida, na maneira como você vive, nos seus enfrentamentos, nas lutas que você certamente também tem, que você possa encontrar não só refrigério, mas também força nas Escrituras, na palavra do Senhor, para seguir em frente nos caminhos que Deus abrir diante de você. Meu desejo é que você nessa noite compreenda que o nosso Deus está sempre presente em nossa vida e a sua mão generosa age. Nosso Deus não está de braços cruzados, nosso Deus não está escondido no seu céu. Que você possa compreender o grande privilégio de viver diante da face do nosso Deus. Nós vamos orar, então, abrir a palavra de Deus em Josué. Nós vamos ler o capítulo 2. Oremos. Senhor amado, queremos que a Tua palavra chegue ao nosso coração. Nos vemos assim tão necessitados dela. E pedimos nessa hora que a Tua graça, Tu nos visites novamente. Tu conheces cada coração que está aqui. Tu sabes perfeitamente as necessidades que existem dentro de cada um. Deus, Tu és o dono da história. Não só a história universal, mas a história particular de cada coração. Por isso, Tu que contemplas a nossa intimidade, Tu que sabes quem nós somos por dentro, dá-nos a Tua bênção nesta hora. Visita-nos, ampara-nos, guia-nos, ó Pastor de nossas almas. Ajuda-nos, estende a Tua mão de maneira favorável em nossa direção. Segura-nos, ó Deus, em Teus braços de Pai. Dá-nos o consolo, dá-nos a Tua paz, exorta-nos, mostra-nos o caminho certo, fortalece-nos para que possamos viver para a glória e louvor do Teu nome. É a nossa oração, nosso desejo. Em nome de Jesus. Amém. Josué capítulo 2. Nós leremos todo o capítulo agora, só para que tenhamos uma compreensão de toda a história. São 24 versículos. Eu lerei, eu quero que você acompanhe a leitura na sua Bíblia. É claro que nessa noite nós não vamos falar sobre todo o capítulo, nós ficaremos até o versículo 9 a 11 no máximo, e falaremos de um aspecto importante que está aqui, e diante da mão do Senhor seguiremos assim que for possível. A palavra de Deus nos diz assim, Josué capítulo 2, da localidade de Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espias, dizendo: vão e observem a terra e a cidade de Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Eles não pousaram, a melhor tradução talvez é com a intenção de pousar ali, de ficar ali, de passar a noite naquele lugar. Então, eles ficaram ali um tempo. Continuando no versículo 2, então a seguinte notícia chegou aos ouvidos do rei de Jericó, cidade-estado, havia o rei. Então, a notícia chegou de que havia
esses dois homens naquele lugar, na cidade. E então, eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. E essa foi a notícia. Por isso o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: traga para fora esses homens que vieram a você e que estão aí em sua casa, porque vieram espiar toda a terra. Mas a mulher que havia escondido os dois homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eram. Quando o portão da cidade ia ser fechado, o portão fechava todos os dias ao anoitecer e só abria no dia seguinte, no romper do novo dia. Quando o portão da cidade ia ser fechado, sendo já escuro, eles saíram, disse ela. Não sei para onde foram. Se forem depressa atrás deles, ainda os alcançarão. Ela, porém, os tinha levado para o terraço da casa e os havia escondido entre as canas de linho que havia colocado em ordem no terraço. Aqueles homens foram atrás dos espias pelo caminho que leva aos vales do Jordão, e depois que eles saíram, fechou-se o portão da cidade. Antes que os espias se deitassem, Raabe foi aonde eles estavam, no terraço. Ele lhes disse: bem sei que o Senhor Deus deu esta terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo, desmaiando de medo. Porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os dois reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, o nosso coração se derreteu. Todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês, porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. E agora jurem pelo Senhor que assim como usei de misericórdia para com vocês, vocês também usarão de misericórdia para com a casa de meu pai, e que me darão um sinal certo de que conservarão a vida de meu pai, de minha mãe, dos meus irmãos e das minhas irmãs, com tudo o que eles têm, e de que livrarão a nossa vida da morte. Então os homens lhe disseram: a nossa vida responderá pela de vocês, se vocês não denunciarem esta nossa missão. E quando o Senhor nos der esta terra, usaremos de bondade, de fidelidade para com você. Então ela os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que ela morava estava construída sobre a muralha da cidade. E disse a eles: vão para o monte para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá durante 3 dias, até que eles voltem, e depois sigam o seu caminho. Os homens lhe disseram: estaremos desobrigados deste seu juramento que você nos fez jurar, se quando entrarmos nessa terra, você não amarrar esse cordão de fio de escarlate na janela por onde você nos fez descer. E se você não reunir em sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a família de seu pai, quem sair para fora da porta da casa será responsável pelo que lhe acontecer. E nós seremos inocentes. Mas se alguém puser a mão em alguém que estiver com você dentro de casa, nós seremos responsáveis. E se você denunciar esta nossa missão, estaremos desobrigados do juramento que você nos fez jurar. E ela disse: que seja assim como vocês disseram. Então Raabe os despediu, e eles se foram, e ela amarrou o cordão de escarlate na janela. Os espias foram e chegaram ao monte, e ficaram lá durante 3 dias, até que os perseguidores voltaram a Jericó. Porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim, os 2 homens voltaram, desceram do monte, passaram o rio e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido. E disseram a Josué: certamente o Senhor entregou toda essa terra em nossas mãos,
e todos os seus moradores estão se derretendo de medo por causa de nós. Palavra do Senhor para a nossa edificação. Queridos, nós, apenas para nos situarmos, nós precisamos nos lembrar que Israel está do lado oriental de Canaã. Ele já havia conquistado essa parte oriental de Canaã. Os reis amorreus citados aqui no capítulo 2 eram reis de Moabe, a região onde Israel está acampado, né? A região, as campinas de Moabe, a oriente do Jordão. Eles conquistaram a terra, lado oriental até o norte. E agora era a hora de conquistar o lado ocidental de Canaã. Deus estava conduzindo esse processo. Nós vimos no capítulo 1 as três convocações de Deus: a Josué e o povo, a Josué e a liderança, especificamente de 3 tribos, não é? 2 tribos e meia, a Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés. A fidelidade sendo chamada, sendo colocada em pauta naquela ocasião. A fidelidade é um dos temas do livro de Josué. Fidelidade, obediência, né, no serviço do Senhor, no envolvimento com a obra de Deus. E é tão bonito perceber que o capítulo 1 terminou com a mesma palavra que Deus repetidamente trouxe ao coração de Josué: seja forte, seja corajoso. Seja forte, seja corajoso. E Josué pôde ouvir essa mesma palavra, essa mesma mensagem, essa mesma convocação de Deus, por intermédio da sua liderança. Então o capítulo 2 começa mostrando Josué tomando alguma providência como líder do povo naquele instante. E na sua liderança, inclusive militar. Ele era uma espécie de general dos exércitos de Israel. O povo acampado nas campinas de Moabe está na cidade, segundo o texto aqui, de Sitim. Era a última cidade no lado oriental, em direção ao ocidente, de frente ao Rio Jordão, cerca de 11 quilômetros do Rio Jordão. Sitim, também chamada de Acácia. Então, o povo está ali, se preparando para a conquista, de frente o Rio Jordão, ainda alagado. E nós vemos Josué tomando providências, porque do outro lado do rio está a cidade de Jericó, cerca de 8 quilômetros a 10 quilômetros para dentro, a cidade fortificada de Jericó, que era o alvo dessa primeira investida de Israel em Canaã ocidental. Nossa abordagem nesta noite não vai ser sobre o capítulo todo, como eu já disse, mas nós podemos considerar todo o capítulo e dividi-lo da seguinte maneira, em 5 partes. O capítulo 2, versículos de 1 a 11, nós podemos encontrar nesse trecho os caminhos da providência de Deus. Nos versículos de uma subdivisão, nos versículos de 8 a 11 especificamente, nós vemos a confissão de fé de Raabe. Nos versículos 12 a 14, 17 e 21, nós vemos o acordo de Raabe com os espias. Dos versículos 15 e 16, 22 e 23, notamos o plano de fuga dos espias. E, concluindo o capítulo, o versículo 24, o retorno dos espias para casa e o relatório deles a Josué. Assim, podemos olhar para esse capítulo 2 de Josué. E nós vamos ficar nessa noite apenas nesse tema, os caminhos da providência de Deus. Como Deus trabalhou neste enredo do capítulo 2 aqui.
Porque toda a história bíblica, o livro de Josué é um livro de história. Fala da história de um povo, mas toda a história bíblica é muito mais história de Deus do que história dos homens. E nós não podemos nos esquecer disso. A história que está diante de nós não é meramente a história de um povo em formação, não é a história de um grande líder militar, Josué. A história que nós temos aqui é a história da providência de Deus, do agir de Deus. Providência, nós sabemos, significa a presença ativa, poderosa, soberana, decisiva, inconfundível, marcante do Deus vivo na história humana, providenciando todas as coisas para que o seu plano decretado na eternidade tenha o fluxo que ele também estabeleceu, para que tudo aconteça para o louvor, glória, honra e engrandecimento do seu nome. Portanto, ao lermos, ao meditarmos, ao ponderarmos nesses assuntos históricos, não nos deixemos contaminar pela ideia de que é mera história. Deus está presente em tudo, mesmo quando Ele não é sentido, mesmo quando Ele não é citado, mesmo quando não é declaradamente a presença dEle afirmada. Eis aqui o seu Deus. Ele está. E é isso que eu queria nessa noite, que você percebesse, que a mão da providência de Deus está agindo sobre nós. A mão da providência de Deus está agindo no mundo, mas a mão da providência do nosso amado Deus está agindo sobre nós, sobre nossa vida, constantemente. E esse início do capítulo 2, até o versículo 11, no máximo, nos mostra exatamente isso. Os caminhos que Deus tomou para manifestar a luz de sua glória e a expressão viva de sua vontade em vidas humanas e na própria história, naquele tempo. Quais são os caminhos da providência divina que nós podemos notar aqui? Que acontecem como manifestações do agir de Deus, às vezes de maneira surpreendente, misteriosa, miraculosa. Quais são as nuances que podemos notar aqui dessa ação providente de Deus na história do seu povo? Não nos esqueçamos que Deus fez uma promessa a Abraão lá atrás. E Deus, ao prometeu 3 coisas ao seu servo, Abraão. Disse a ele que o abençoaria com uma terra, lhe daria uma terra. Disse a Abraão que, além de lhe dar uma terra, como dádiva da sua providência, do seu amor, da sua bênção, faria dele uma grande nação. O povo acampado está em milhões de pessoas. A terra está ali, diante do olhar de todo israelita. E Deus prometeu que Abraão seria o pai de muitas nações. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Canaã está povoada de cananeus, de gente de todo tipo, mas gente pagã, gente incrédula, gente dura, gente rebelde, gente perversa. Esse é o cenário
A ordem de Deus é: entrem. Josué disse: daqui a 3 dias, anunciou em todo o arraial do povo de Deus: daqui a 3 dias, preparem-se. Foram até Sitim, ali às portas do lado ocidental. Então Josué, aparece aqui, da localidade de Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espias, dizendo: vão e observem a terra e a cidade de Jericó. Há 2 maneiras. A primeira manifestação da providência divina está em Josué ter essa ideia de enviar 2. A Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, diz assim: 2 homens jovens. A ideia de Josué enviar 2 jovens como espiões a Jericó. A primeira manifestação da providência divina está aí, nessa grande sacada, nessa ideia de um grande líder, de um grande homem. Estava ali, com uma grande responsabilidade. Há 2 maneiras de nós considerarmos essa escolha de Josué para fazer do jeito que ele fez. Nós podemos considerar a partir das circunstâncias e a partir do mover de Deus, da providência de Deus. As 2 devem ser consideradas, circunstancialmente e providencialmente, para nós entendermos bem. Se a gente olhar, em primeiro lugar, para essa atitude de Josué, apenas do ponto de vista das circunstâncias, o que nós podemos notar, irmãos? Quando estava estudando o texto, notei que, para algumas pessoas, o fato de Josué enviar espias a Jericó foi visto como um sinal de insegurança, de medo, ou até mesmo de falta de fé no Senhor. Será que é isso mesmo? Será que as coisas são assim? Creio que não. Eu quero que você compreenda, meu irmão, que nós não estamos diante de um homem qualquer. Nós estamos falando de Josué, o auxiliar de Moisés, que caminhou no deserto por 40 anos e que recebeu da parte de Deus a instrução de conduzir o povo, dar sequência à conquista da terra, depois de Moisés. Estamos falando de um homem com um perfil de espiritualidade diferenciado. Estamos diante de um homem de Deus, verdadeiramente. Um homem piedoso, um homem que temia o Senhor, que o levava a sério. Portanto, ao agir dessa forma, Josué não está com medo, não está inseguro, não está com falta de fé, de jeito nenhum. Josué está demonstrando uma coisa totalmente diferente dessas. Josué, no meu entendimento, está exercitando sabedoria. Ele está pondo em prática a sabedoria que vem do alto. Ele está pondo em prática a sabedoria daquilo que Deus já havia dado a ele no correr dos anos, até aquele instante. Ao fazer desse jeito, ao mandar espias, Josué está dizendo que ele não quer errar. Ele está dizendo que ele quer dar o seu melhor. Ele não está brincando com as coisas de Deus. Ele está dizendo: eu sei o peso e a gravidade desse momento. Eu sei que eu não estarei sozinho. Atrás de mim estará uma legião de israelitas confiando na minha condução. Afinal de contas, o que é que passava na mente de Josué? Passava na mente de Josué que a conquista de Jericó aconteceria por meio de uma campanha militar. Nós vamos fazer guerra daqui a pouco.
E nós precisamos reconhecer antes. Eu preciso reconhecer antes algumas coisas. Nós sabemos que não haverá campanha, mas ele não sabia. Deus disse a ele para entrar, mas Deus não disse a ele tudo a respeito de como seria essa entrada. Vai pegando essas coisas, por favor. Deus disse a ele para entrar. Entre. Passe o Jordão, vá. Mas ele não disse, eu vou fazer assim, desse jeitinho aqui. Não. É à medida em que nós caminhamos na direção apontada pelo Senhor, que na providência dEle, os nossos olhos vão se abrindo, reconhecendo a vontade do Senhor. E nessa caminhada nós somos fortalecidos na fé. E vivemos, e experimentamos as coisas da vida para a glória do Senhor. Portanto, como um líder responsável, um guerreiro habilidoso, Josué procura saber o máximo possível sobre as condições do lugar para onde estava indo. Certamente, irmãos, o Senhor estava trabalhando com o coração dele. Certamente, nesta hora, algo da parte de Deus estava acontecendo, mas talvez Josué não soubesse disso, como nós também. Talvez Josué não percebesse o mover de Deus naquele instante. Era apenas fruto de uma ideia, mas no seu íntimo, ele cria na direção de Deus. E por isso, ele buscava com afinco, com profunda veracidade e sinceridade de alma. Ele buscava referências para as suas decisões nas ações de Deus, deixadas como marcas e sinais na sua própria história. Ele olhava para trás. Ele olhava para trás tentando identificar as marcas do agir de Deus na sua própria história. Lembre-se, no passado, Josué foi um dos espias enviados a Canaã por Moisés. Você se lembra da história? Naquela ocasião, a ideia foi de quem? De Moisés? Eu vou ler aqui para você a ideia de quem foi. Números 13 e 14, esses trechos da palavra de Deus narram esse episódio. Eu vou ler apenas 2 versículos, os 2 primeiros versículos de Números 13. Diz assim: o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã. Envie espias à terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Envie um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles, os príncipes de Israel. Vá lá, Moisés, faça assim. A ideia de espiar a terra, em primeiro lugar, foi de Deus, e Josué foi um dos escolhidos, juntamente com Caleb, você se lembra? E eles andaram, 12 homens, um de cada tribo de Israel. 12 homens caminharam por 40 dias em Canaã. No final de 40 dias, voltaram a Moisés para prestar relatório. 10 dos espias deram um relatório negativo, ruim, e desalentaram o coração do povo, e levaram o povo à rebelião contra Deus. Não podemos entrar. Não devemos fazer guerra. Não, o povo é muito grande. Não, as cidades são fortificadas. Não, o problema é grande. Não, eles são beligerantes. Eles são guerreiros. Eles são mais fortes do que nós. Não.
Os nossos filhos serão comidos como presas. Josué e Calebe interferiram. Não, gente, não façam assim. Isso é contra o Senhor. Não, Ele já nos prometeu. Vamos, essa é a hora, esse é o tempo. A palavra do Senhor nos comissionou a essa hora. É para a gente ir, vamos. A congregação toda de Israel tentou apedrejar os dois. Deus entra e diz: Moisés, eu vou abandonar esse povo. Eu não quero mais esse povo. Eu vou matar a todos e vou restaurar um povo para mim a partir de você. Moisés disse: não, Senhor, não faça isso. Oh, Senhor, não haja dessa maneira. Não haja desse jeito. Senhor, por favor, perdoa esse povo. Perdoa, Senhor. Porque o que vão dizer de ti? Os outros povos vão pensar o que do Senhor? Eles vão dizer que o Senhor os tirou com mão forte do Egito, caminhou com eles até aqui e não foi capaz de introduzi-lo na terra. Senhor, não faça isso, perdoa. Deus então fala com Moisés: eu vou perdoar esse povo, mas eu vou disciplinar essa geração perversa e rebelde. Todo rebelde de 20 anos para cima, a palavra da Escritura é: o seu cadáver ficará no deserto. De 20 anos para cima, todos serão sepultados no deserto. E eles disseram que os filhos deles seriam comidos como presa, rasgados pelo dente do inimigo. Pois eu digo a vocês que esses filhos deles verão Canaã e desfrutarão dela, mas eles nem haverão. Deserto para eles. Para cada dia em que eles espiaram a terra, 1 ano caminhando no deserto. 40 dias, 40 anos. Sabe por que eles ficaram 40 anos? Por isso. Diz o texto sagrado, lá em Números, que todos os 10 líderes, os 10 príncipes, os 10 espias que causaram a rebelião foram consumidos por uma praga perante o Senhor e perante toda a congregação. Só Josué e Calebe, dos que espiaram a terra, ficaram com vida. Queridos, qual a lição que a gente pode extrair daqui? Para a vida. O que isso tem a ver com a gente? O que pode nos ensinar? Eu creio que nós devemos aprender que quando nós não temos uma instrução direta do Senhor para as nossas ações, quando o universo das possibilidades se descortina diante de nós e não sabemos exatamente o que fazer, para onde ir, como as coisas serão, quando nós ficamos meio que paralisados, eu creio que é sempre bom considerar aquilo que Deus já fez no nosso passado. É sempre bom olhar para trás e perceber as marcas da providência de Deus na nossa história, no chão da nossa vida. Haverá sempre marcas do agir de Deus, da graça de Deus, da condução de Deus, da presença de Deus na sua vida. Se você for de fato e de verdade filho dele, se você for parte do povo dele, se você for de fato um regenerado, um nascido de novo, um transformado, se a sua vida for uma nova vida por causa da graça de Jesus, sim, haverá marcas preciosas no chão da sua história, deixadas, fincadas pela mão da providência de Deus, dizendo: eu estive aqui.
E eu deixei marcada a minha impressão para que você, lá na frente, se lembrasse de que há Deus no céu e há Deus na sua vida. Josué olha para trás e diz: Deus começou mandando espias. Aí ele chega à conclusão: só eu, Caleb. Só nós dois fomos preservados. Naquela ocasião, Moisés mandou publicamente, chamou o povo, comissionou diante de todos o relatório diante de toda a congregação. Muito bem, Josué diz assim, secretamente, e não 12, 2 escolhidos por mim, só 2. Parece que ele está dizendo assim, se só 2 lá atrás foram fiéis, eu já vou em cima, né? Eu vou escolher só 2. E se secretamente pode ser algo especial, não vou mexer no coração do povo ainda. Secretamente. Irmãos, é sempre bom olhar para trás e perceber as marcas da providência de Deus na nossa história. Queria que você ouvisse essa palavra. Eu queria que você usasse aquilo que Deus já fincou no chão da sua história como um ponto de partida para as suas experiências e decisões. Use aquilo que Deus já fez. Eu creio que é melhor construir a vida em cima daquilo que Deus já fez do que tentar aventurar, construir alguma coisa em cima daquilo que achamos que conseguimos fazer. As habilidades humanas não são tão estáveis assim. A mão do homem não é tão forte assim. Construa a sua vida em cima daquilo que Deus já fez. Circunstancialmente, Josué agiu assim. Mas além das circunstancialidades daquele momento, devemos considerar também o caminho da providência, de fato e de verdade. Creio que há um motivo, até agora, presente aqui, nessa escolha de Josué, completamente desconhecido por ele, para enviar os espias. Deus estava agindo silenciosamente através da estratégia militar de Josué. Deus silenciosamente estava ali, naquele pensamento, naquela reflexão, naquela ponderação, naquela decisão, naquela escolha. Não serão 12, serão 2, não vou declarar ninguém, será silenciosamente, secretamente, é assim que eu vou fazer. Deus estava ali, providencialmente, tratando desse assunto. E o interessante é a gente perguntar por que Deus está ali silenciosamente trabalhando. O que Deus queria ao fazer assim? Qual era o interesse de Deus nesse momento? Em encaminhar 2 homens jovens até Jericó. O interesse de Deus, irmãos, não era mostrar para Josué algum ponto fraco de Jericó ou destacar algum lugar específico na região que pudesse servir de auxílio para a grande ação militar que estava para acontecer. Deus não tinha decididamente esse interesse de mostrar coisa alguma relacionada a isso a Josué. O que Deus queria era que Josué e as tropas de Israel, quando chegassem a Jericó, soubessem que ali morava uma mulher que ele havia escolhido para a salvação e para que ela, como um grande evento da eleição graciosa do Deus verdadeiro, dono de toda a história, fizesse parte do seu povo. E mais, fizesse parte do plano de redenção para todas as famílias da terra, inclusive nós. Raabe, a meretriz,
irá se casar com um dos príncipes de Judá. Será uma ancestral do rei Davi. Portanto, participará diretamente da linhagem do Messias Jesus Cristo. Raabe. Que jeito de trabalhar. O que é que Deus quer? Uma decisão tão simples, tão banal. Estratégia de guerra. Vamos fazer isso. Vamos tentar isso. O que aprendemos aqui? Queridos, não desconsiderem as providências comuns da sua vida. Elas podem abrigar grandes milagres da parte de Deus. Podem. Deus está também nas coisas comuns do nosso viver. Decididamente nós não pisamos o chão do acaso. Decididamente nós não somos conduzidos ao sabor das circunstâncias meramente. Nós pisamos o chão da providência de um Deus soberano. Nós vivemos abrigados sobre a mão do Senhor que nos acompanha em todo o tempo. Nós estamos sendo preservados, conduzidos, amparados pela mão de um Deus que rege todas as coisas e a nossa história. Em todo o tempo. Em todo o tempo. Vou mandar 2 espias secretamente. Deus estava ali. Deus estava ali. Mas há um outro caminho da providência que aparece diante de nós na leitura do texto. Outra manifestação do agir de Deus, providente. E ele pode ser visto quando os espias encontram Raabe e entram em sua casa. O restante do versículo 1, eles foram entrar na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Sem dúvida há aqui uma influência divina, direta, guiando os espias para que fossem abrigados na casa de Raabe. Eu sei que está aí minhoquinhas na sua cabeça, perguntando: por que a casa de uma prostituta? Há muitas respostas que os estudiosos dão, eu escolho 2, talvez as suficientes. Primeiro, porque era o único lugar ali em Jericó onde 2 homens desconhecidos poderiam entrar sem chamar muita atenção. Não é? Certamente, homens entrando na casa de Raabe era algo que acontecia com certa frequência. Ela era prostituta. Alguns estudiosos dizem que ela não era prostituta. Ela era uma espécie de dona de estalagem, onde a prostituição acontecia. Ora, não é isso que a Bíblia diz. E nós devemos ficar com o que a Bíblia afirma. E a Bíblia, sempre que fala de Raabe, destaca também que ela era prostituta. Outra razão, talvez, por ser na casa de Raabe, talvez porque a casa dela ficava sobre a muralha de Jericó. Portanto, uma localização privilegiada que oferecia aos espias o privilégio de olhar para toda a cidade, panoramicamente. E se precisassem sair às pressas, fugir mesmo, ainda havia uma janela dentro daquela casa que dava para o lado de fora da muralha. Era um lugar estratégico e ótimo para estar. Conversar com pessoas, se encontrar com pessoas e tomar informações sem serem notados. Agora deixe-me dizer uma coisa sobre Raabe.
e sobre a sua condição. A Bíblia, quando fala de Raabe, ela nunca esconde, como eu disse há pouco, a sua condição de pecadora. Assim como outros homens de Deus também, quando pecaram, foram expostos pela palavra do Senhor. A Bíblia nunca escondeu a condição de pecadora de Raabe. Todavia, o que a Bíblia destaca em Raabe não é a sua condição de pecadora. Aquilo que a Bíblia destaca na vida de Raabe é apenas a sua condição de alcançada pela graça e justificada pela fé. Isso sim é destacado pela Bíblia. Ela entra na galeria dos heróis da fé. Em Hebreus 11, versículo 31, veja o que está dito a respeito dela. Pela fé, Raabe, a prostituta, aqui a sua condição de pecadora, a prostituta, mas ela teve fé. Não foi destruída com os desobedientes, com os rebeldes, com os idólatras, com os pagãos, porque acolheu os espias com paz. Tiago, o irmão do Senhor, na sua epístola, capítulo 2, versículo 25, ele diz assim: de igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? A fé que produz obras que glorificam a Deus. Dois escritores bíblicos falando isso, e eu volto ali a ratificar. Quando a Bíblia fala de Raabe, não esconde a sua condição de pecadora, mas destaca apenas a sua condição de alcançada pela graça e justificada por sua fé. O que você deveria aprender aqui disso? Que o mais importante não é quem você foi antes da graça de Deus brilhar na sua vida. O mais importante é quem você é por causa dessa graça. O mais importante não é quem você foi antes de Cristo. O mais importante é quem você é por causa de Cristo. Não há pecado tão hediondo que a cruz não possa satisfazer a justiça de Deus por causa desse pecado. A cruz paga o preço do nosso pecado. Não há pecado tão hediondo, tão grande, que não possa ser perdoado. Sim, Raabe era uma pecadora contumaz. Sim, ela era cananeia. Sim, ela habitava no meio de um povo inimigo de Israel. Sim, ela fazia parte de um povo pagão. Sim. Mas a graça de Deus, eu não sei como, brilhou sobre ela e a transformou. Porque quando os espias chegaram, ela os acolheu como povo seu. Povo seu. O mais importante é quem você é por causa de Cristo. Terceiro lugar, terceiro mover de Deus, providencialmente. Terceira maneira de Deus manifestar a sua presença nessa história, de modo providencial. Veja só, os espias, o encontro deles com Raabe, os mensageiros do rei acreditam na história de Raabe. Veja só, eles vão para casa, os espias de Raabe. Então a seguinte notícia, versículo 2, chegou aos ouvidos do rei de Jericó. Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: traga para fora esses homens que vieram a você e que estão aí em sua casa, porque vieram espiar toda a terra. Os espias tentaram passar despercebidos, mas não puderam. Certamente as muralhas já estavam com sentinelas bem preparadas e aguardando a investida de Israel.
Certamente. Eles foram notados, eles entraram na casa de Raabe e os sentinelas certamente mandaram informação ao rei, e o rei, de posse dessa informação, manda seus mensageiros à casa, soldados, à casa de Raabe. Traga para fora esses homens, eles estão aí. Mas a mulher, versículo 4, que havia escondido os 2 homens no terraço, entre as canas de linho, é verdade, disse ela. Os homens vieram aqui, mas eu não sabia de onde eles eram. Quando o portão da cidade ia ser fechado, eles chegaram ao entardecer, ao anoitecer, perto do fim do dia, sendo já escuro, eles saíram antes que os portões fossem fechados. Não sei para onde foram. Se forem agora vocês depressa atrás deles, ainda o alcançarão. Vejam só. Versículo 7. Aqueles homens foram atrás dos espias pelo caminho que leva aos vales do Jordão. E depois que eles saíram, fechou-se o portão da cidade. Parece que os portões foram fechados para que eles saíssem, foram abertos para que eles saíssem, fechados novamente, eles ficaram do lado de fora, ninguém iria entrar, ninguém iria sair. Vamos lá. Eles acreditaram na história de Raabe. Não é estranho isso? Soldados preparados, soldados da realeza, eles acreditaram. Eles não disseram nem assim, deixe-me entrar e investigar. Deixa eu ver o que é que está acontecendo dentro de sua casa. Quem está aí? Nada. Olhe, eles fizeram assim, 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 disse Raabe, vocês se correrem vão alcançar. E eles partem atrás dos espias, segundo a história contada por Raabe. Diante dessa história, que não foi questionada, nós precisamos notar o mover de Deus, o agir de Deus. Isso não é por acaso. Isso não é por acaso. É um encontro grave. Soldados na porta da casa de uma mulher, a mando do rei. É uma coisa grave. Espias de um inimigo dentro dos nossos portões, dentro da nossa cidade. Não vamos deixar. Eles saem correndo, em disparada, atrás de sabe-se lá o quê. É muito estranho. Isso só pode ser uma ação providente do Deus que cuida do seu povo. Mas eu queria que você percebesse o silêncio. Deus não está gritando, Deus não está falando, Deus não está esbravejando, Deus não está mexendo as coisas, Deus não está abalando os alicerces da terra. Silenciosamente as coisas estão acontecendo e Deus está. A providência poderosa do Senhor está em atividade. Contudo, você pode estar pensando, em Josué a gente tem algumas coisas difíceis. É meretriz. E agora você pode perguntar, mas ela não mentiu, pastor? Sim, ela mentiu. Sim. Mentira é pecado, não é? A Bíblia diz que mentira é pecado. Nunca será diferente, mentira é pecado. Sim, ela mentiu. Mas eu queria dizer duas coisas para você. Primeira, na cultura oriental, proteger um hóspede era visto como uma obrigação do hospedeiro. E uma grande virtude, nobre e grande virtude para o hospedeiro. Tinha que ser defendido o hóspede, a todo custo. Você se lembra de Ló, que estava morando em Sodoma, quando os anjos chegaram até Sodoma para destruí-la, juntamente com Gomorra?
Ló insistiu com aqueles homens, com aqueles anjos, para que eles fossem para sua casa. E Ló os acolheu na sua casa. Num determinado momento, todos os homens daquela cidade de Sodoma, dos menores aos maiores, dos mais novos aos mais velhos, estavam diante da casa de Ló, dizendo: Ló, dê-nos esses homens, porque nós queremos abusar deles aqui. E Ló grita assim: não, meus irmãos, não façam isso, não cometam essa perversidade, não. Eu tenho 2 filhas virgens, eu entrego-as a vocês. Mas não cometam essa perversidade, porque eles estão debaixo da minha guarda, dentro da minha casa. Não façam isso. Nós sabemos a história ali, mas a lembrança de que na cultura oriental, proteger um hóspede era visto como uma obrigação e como uma das mais nobres virtudes. Segundo lugar, além disso, era tempo de guerra. Era tempo de guerra. Raabe já não se considerava mais como parte do povo cananeu. A graça já havia mexido com as estruturas culturais daquela mulher. Por isso ela escolheu proteger o povo de Deus e tratar os mensageiros do rei de Jericó como seus inimigos. Então ela procurou enganá-los, para que o plano de Israel não fosse descoberto. Sim, à luz da ética, nós podemos afirmar que ela escolheu o bem maior, em detrimento do mal menor. Havia um mal, mas havia também um bem. O mal era menor do que o bem, ela escolheu o bem maior, enquanto deixou de lado e cometeu o mal menor. Sim, como eu disse, mentira é pecado. Sim, Raabe pecou. Sim. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça foi maior. A graça foi maior. E o tempo de guerra. E no tempo de guerra as coisas muitas vezes não acontecem como nós gostaríamos que fossem. Mas para que o bem de Deus aconteça, muitas vezes o mal menor deve acontecer também. Nós todos nos lembramos da história da Segunda Guerra Mundial, quando famílias cristãs alemãs esconderam dentro de suas casas judeus, famílias judias. E quando o exército alemão chegava e dizia: tem judeu aí? Qual era a resposta? Não. Não há judeus aqui. Só há gente, eles não falavam, mas só há gente, ser humano, que precisa de abrigo, de acolhimento, de proteção, para não morrer. É só isso que tem aqui. O inimigo não pode prevalecer. Além do que, ela não tinha Torá, ela não tinha os costumes de Israel, ela não conhecia nada de Escritura, ela só teve a graça derramada na sua vida, que a transformou para sempre. Ele deu a chance de agir assim, de acordo com aquela circunstância, naquela hora. Para a gente encerrar, irmãos, e partirmos para algumas aplicações. Quarto lugar, quarta manifestação da ação providente de Deus nessa história. A fama de Israel, que estava causando pavor e medo sobre todos os moradores de Canaã. Versículo 9, eu vou ler apenas o versículo 9. Diz aqui o texto, veja só. Ela diz, antes, ou melhor, versículo 9, e lhes disse: bem sei, falando ela aos espias, que o Senhor deu esta terra a vocês. Senhor aí é Javé, Yahweh. Eu sei que ela sabe que existe Yahweh.
Ele deu esta terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo, desmaiando de medo. Por que isso está acontecendo? Por que os povos que habitavam Canaã estão se desfazendo de medo? A resposta está em Deuteronômio 2:25. Eu leio na versão NVI, diz assim: palavra de Deus ao seu povo. Hoje mesmo, depois que o povo combateu com os reis amorreus do lado oriental e os dizimou, a todos os exércitos e todos da terra foram mortos por Israel. Esse é outro problema. Eles mataram muita gente. A resposta está aí, Deuteronômio 2:25. Hoje mesmo, disse Deus, começarei a infundir pavor e medo de vocês em todos os povos debaixo do céu. Quando ouvirem a fama de vocês, tremerão e ficarão angustiados. Sabe por que todo mundo estava com medo? Porque Deus milagrosamente estava infundindo pavor no coração deles. É providência. É providência. Deus está agindo, Deus está trabalhando. Eu me lembro da palavra de Jesus, João 5, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. João 9, versículo 4, o Senhor Jesus disse: convém que façamos a obra de Deus enquanto é dia, trabalhemos enquanto é dia, a noite vem, e aí nós não poderemos trabalhar mais, é hora de trabalhar. Deus está trabalhando, irmãos. Diante de tudo isso, há uma verdade simples que não pode escapar e deve ser sempre afirmada ao nosso coração: Deus é quem cuida do seu povo em todo o tempo. Deus é quem preserva a vida daqueles que são seus, manifestando sobre eles as bênçãos e os milagres de sua provisão. É Deus quem faz. É Deus que mexe na nossa história. É Deus que mexe na nossa vida. É Deus que estende o tapete da providência e nos convida: andem por Ele. Andem. Não são decididamente as nossas estratégias, não são as nossas competências que nos sustentam, tampouco o traçado dos nossos planos podem garantir a nossa manutenção. Não. Deus, somente Deus domina o trono do universo, somente Ele. 3 aplicações rápidas. Primeira, diante do silêncio de Deus, compreenda, Ele está. Deus está. Josué não imaginava que havia uma mulher que foi alcançada pela graça, que foi justificada pela fé. Nada disso. Precisou arquitetar uma estratégia militar, mandar 2 espias para que tivessem um encontro com essa mulher. E o plano de salvação efetivamente ocorresse, acontecesse e se tornasse história, realidade na vida dela e de toda a sua casa e na vida de Israel. Diante do silêncio de Deus, compreenda, Ele está. Deus está na sua vida. Deus está no seu dia a dia. Deus está nessas coisas confusas que você tem que enfrentar. Deus está. Ele só está em silêncio. Ele continua sendo todo-poderoso. Ele continua sendo dono de todas as coisas, soberano absoluto sobre tudo e todos. Ele continua sendo quem Ele é. Ele não muda 1 milímetro. Ele está. Creia nesse Deus silente. Creia nesse Deus silente. Segundo lugar, segunda aplicação, a entrega da vida. A entrega da vida. Se Deus está agindo, é porque Ele tem um propósito, Ele tem planos,
Ele sabe o que está fazendo e Ele não vai mudar nada. Ele sabe o que tem que fazer e como deve fazer. Portanto, entregue a sua vida nas mãos desse Deus que está trabalhando por você. Mesmo que você não compreenda o modo dele agir, mesmo que você não note a sua presença, mesmo que você não sinta nada, entregue a sua vida nas mãos do Senhor. Isso é consagração. Consagração é a entrega de tudo que somos, tudo que temos e o nosso próprio coração em submissão completa ao controle absoluto do Deus vivo. Entregue a sua vida ao Senhor. Terceiro lugar, terceira aplicação. Compromisso com a obra. Silêncio de Deus, entrega da vida, compromisso com a obra. Disponha-se a fazer a obra de Deus. Dê o seu melhor, com as condições que você tiver. Dê o seu melhor, assim como Josué fez, assim como os espias, quando chamados, dois homens jovens de Israel, nunca haviam pisado em Canaã. Vão lá. Para fugir, precisaram receber a instrução de Raabe. Façam assim. Irmãos, devemos nos comprometer com o Deus dessa obra. Não importa exatamente o que o Senhor irá pedir de você. Comprometa-se com a vontade dEle, com a obra dEle, porque a satisfação do seu coração está em viver na presença do Senhor e cumprir todo o desígnio do seu coração, vivendo inteiramente para o louvor, a honra e a glória do seu nome. Faça da obra de Deus a principal experiência da sua vida neste mundo. Que Deus muito o abençoe. Que Deus muito derrame de sua graça sobre você. Que Deus muito o aproxime com bastante carinho de sua presença. O aproxime de sua presença, dizendo: você é meu filho, eu o gerei pela minha graça. Vem aqui, viva comigo, aconchegue-se na minha companhia, na minha presença. Eu o abençoarei, eu o protegerei, eu estarei com você sempre. Confie em mim, descanse nos meus braços. Que Deus o ajude, que Deus o conforte, que Deus o fortaleça para a caminhada da vida.